Olá! O vídeo de hoje é sobre um assunto que talvez seja óbvio para algumas pessoas, mas para outras não é. Ou talvez vai ser óbvio a partir do momento que eu falar. Que é sobre como é que a gente pode se conectar melhor com as pessoas, ou se conectar de verdade com as pessoas. Eu tô falando em especial aqui de relacionamentos amorosos, né? A ciência já mostrou milhões de razões pelas quais as conexões sociais beneficiam a nossa saúde física e mental, né? Reduz estresse, aumenta a nossa expectativa de vida, aumenta a nossa aderência a hábitos saudáveis, reduz sintomas de estresse, nos dá um senso maior de propósito, né? O que a gente tá fazendo nesse mundo, enfim. E boa parte de nós, até talvez você que tá assistindo esse vídeo, já sentiu isso e não precisa de uma pesquisa para te contar que essas coisas realmente acontecem quando você tá num relacionamento. E, é claro, os humanos são inerentemente uma espécie social, ou seja, enquanto muitos de nós sentimos que queremos relações com mais intimidade, a gente resiste à vulnerabilidade, né? Que é justamente o traço que transforma essa conexão numa possibilidade real. Eu só consigo fazer conexões significativas com as pessoas se eu me dispo das minhas defesas, se eu estou aberto para isso, né? A vulnerabilidade é sobre a disponibilidade e a vontade de realmente sermos nós mesmos. Da gente falar o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente quer, de admitir medo, de admitir vergonhas, de admitir falhas, de expor um lado talvez mais sensível, mais carinhoso, mais entregue do que a gente normalmente faria. A vulnerabilidade, eu acho que é a coragem de aparecer, de estar disponível, de se expor e de ser visto da maneira que a gente é. O problema é que as nossas razões para evitar a vulnerabilidade, elas normalmente são muito específicas e muito pessoais e têm a ver com as nossas experiências de vida, né? Normalmente elas estão ligadas a eventos passados da nossa vida e, em especial, fases do nosso desenvolvimento que são muito críticas, que então é a infância e a adolescência, né? Limitações do nosso ambiente ou rupturas que a gente teve ao longo da vida, nas nossas relações pessoais quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, onde a gente era muito vulnerável, onde a gente não entendia as nossas emoções e onde talvez a gente foi privado do atendimento de necessidades emocionais básicas que nos tornaram mais tensos, mais desconfiados, mais desconectados dos nossos sentimentos, mais distantes, mais frios, ou talvez mais ansiosos, mais temerosos, ou talvez, por incrível que pareça, manipuladores, mentirosos, dissimulados. São formas de defesa, não quer dizer que elas estão certas e erradas, mas quando eu aprendo que ser vulnerável é perigoso, ser vulnerável é solitário, ser vulnerável é insuportável, agora como adulto a gente pode dar conta, mas quando a gente é criança e adolescente, certamente a sensação que a gente tem é que a gente não vai dar conta, e muitas vezes em situações de negligência emocional, ou de um ambiente de muito bullying, muita crítica, ou um ambiente de muita cobrança, de muita exigência, a gente pode crescer sentindo que nós somos muito falhos e que a gente deveria sentir muita vergonha da gente, de quem a gente é e do que a gente faz, deveríamos nos sentir muito adequados e muito não merecedores de afeto e de cuidado e de amor por quem a gente é. Isso não é verdade, colocaram isso na nossa cabeça, mas mesmo eu te dizendo isso, você talvez precise de muita ajuda para perceber que essas coisas que você acredita e que você leva como verdade não são. E são justamente elas que aparecem como uma tentativa de nos proteger e de manter a guarda alta. E muita gente até na internet, eu percebo, aparece romantizando isso, né? De que, porque eu não me entrego, porque eu já sou muito desconfiado. E sempre que eu leio, eu penso, eu acho que no fundo isso também denunciando uma frustração de querer conexão e não conseguir, seja porque passou coisas lá atrás, seja porque hoje acredita em outras coisas, né? Os padrões que nos seguiram e que nos moldaram desde pequenos fazem com que a gente espere que o mundo funcione de uma certa maneira, mesmo agora, na idade adulta. Sermos desconfiados, termos medo do abuso, termos medo de... Quando eu falo abuso, é de alguém... Não falo só do abuso grave, físico, sexual, mas que alguém vai tirar proveito da gente, vai fazer a gente se sentir mal, né?
Mas a verdade é que, em última instância, essa nossa preocupação, essas nossas defesas, elas meio que nos levam para o caminho errado. Porque, como eu falei, como adultos, a gente é capaz de tolerar o desconforto e a frustração das coisas que dão errado. O que a gente se agarra é numa expectativa infantil adolescente de que a gente não vai dar conta. E esse dar conta é uma coisa que a terapia pode ajudar muito a te encorajar a passar pelo desconforto de algumas situações que talvez te remetam ao passado, mas que não necessariamente são como o passado. Então, eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer se você tem dificuldade com vulnerabilidade. Seja por medo, seja porque você tem uma resistência, seja até por uma questão um pouco traumática, talvez, do passado, seja porque você acredita que eventualmente as coisas acabam e que elas não vão dar certo, que isso é um pico e vai passar e que esse investimento não vale a pena e que o risco não vale a pena. Se você acredita nisso, eu tenho uma coisa para te falar. Você deveria justamente estar fazendo o contrário. É desconfortável? Dá medo? Mas a gente precisa quebrar padrões. E para quebrar padrões, você vai sentir desconforto. Ficar vulnerável envolve alguns pontos. Tipo, pedir o que a gente precisa. Parece óbvio, mas muitos casais não dão bola para isso. E acham que a gente não deveria falar com a nossa parceria de uma maneira super clara. Eu falo, claro que não de um jeito sarcástico, mas de como se a gente tivesse 6 anos. O que eu preciso, né? O que eu preciso para me sentir seguro, para me sentir cuidado, para me sentir visto, para me sentir que eu importo, para me sentir que você me cobre se eu precisar, né? É importante pra gente sentir que a pessoa do nosso lado vai dar cobertura caso a gente precisa, né? E admitir que a gente precisa disso e que a gente tem dificuldade de pedir ajuda faz com que as pessoas perto de nós busquem sentir o que a gente tá sentindo, empatizem com o nosso sentimento e possam também ajudar a pensar em maneiras da gente se aproximar. Uma outra coisa, que eu acho que tá inclusa na primeira, mas tá disponível para expressar as suas emoções. Às vezes a gente vai ter medo de expressar os nossos sentimentos até pra gente mesmo. Quantas pessoas não sabem nem nomear direito o que elas sentem? Outra coisa que a terapia pode ajudar, você entender o que você tá sentindo e como isso chama, né? E aceitar que os nossos sentimentos são importantes como uma parte de criar conexão com outra pessoa, que os nossos sentimentos são tão importantes quanto o do outro e que o outro não vai adivinhar o que a gente está sentindo, que também é um erro muito comum dos casais, já ajuda muito na conexão. Uma grande parte de fortalecimento das conexões envolve estar disponível, disposto a comunicar o que a gente sente. Mesmo que você não tenha um nome, mas que seja em forma de uma metáfora, de uma analogia, de uma historinha, não importa. Mas colocar para a pessoa o que você sente e dar espaço para que ela faça o mesmo. Isso vai aumentar muito a conexão. Dizer o que você quer. Né? Muitos casais vão para esse lugar do ele tem que saber, essa altura se ela não sabe eu não vou falar, poxa, mas a pessoa tá me perguntando, isso não é óbvio? Não é óbvio, a gente precisa treinar, falar o que a gente quer, né? As pessoas, quando elas dão uma chance para se expressar, elas têm medo, elas às vezes ficam tristes por se abrir e por estarem vulneráveis, né? E às vezes você sente até no tom de voz isso, né? Muitas vezes, quando você consegue dizer o que você quer e você consegue sentar na defensiva, a outra parte também fica na defensiva. A linguagem corporal muda, o tom de voz muda, o olhar muda, e aí a gente consegue entender que eu não tô brigando com você, ou te cobrando, ou te colocando num lugar ruim, eu só tô te falando o que eu quero. E falar o que eu quero não necessariamente significa que você vai me dar o que eu quero, mas a gente tá abrindo um espaço para discutir necessidades. E se a gente não concorda, a gente tem 2 caminhos aqui. A gente precisa ver se a gente quer a mesma coisa ou se a gente pode chegar no meio termo. Não tem problema. Isso também é super demonizado. Mas se ele não quiser o mesmo que eu, então a gente vai terminar? Eu não sei. Às vezes uma coisa que a gente discorda não precisa ser o fim de tudo, né? Uma outra coisa também, dentro de expressar o que você quer, o que você precisa, é expressar o que você sente, né? Um relacionamento seguro, um relacionamento saudável, ele deveria propiciar um ambiente onde a gente não precisa ter medo do que a gente realmente pensa. E eu não tô falando aqui de sincericídio, de ser grosseiro, de apontar dedo, de colocar a pessoa pra baixo. Tem formas de eu dizer como eu penso que não ofende ninguém e que passa a mensagem real, que é: eu penso isso me preocupa, eu penso isso me dá medo, eu penso isso me deixa
desconfortável. Será que o que eu falo tá passando a mensagem que tá na minha cabeça? Também é uma coisa importante para avaliar, né? Lembrar que todos nós somos humanos, erramos e que fomos criados de maneiras diferentes, então talvez a nossa linguagem, como a gente passa as coisas, não é como o outro rapidamente entende. Ter compaixão pela situação já é um baita espaço para a gente melhorar a nossa conexão, na nossa intimidade. E por último, trabalhar e ficar no presente, que eu percebo que é uma das coisas super difíceis atualmente, especialmente por causa de excesso de trabalho, smartphone, várias outras coisas que a gente precisa, ou às vezes a gente não conseguir balancear as diversas áreas da vida, né? Parte da vulnerabilidade é estar disposto e disponível no momento com aquela pessoa, é qualidade de tempo, né? Quando a gente acaba deixando a pessoa de lado com alguma frequência, ela começa a sentir, e a gente acaba não comunicando que eu me sinto sozinha, distante, ou que você tá mais ocupado, ou que você tá mais distante, só vai acontecendo, né? É muito interessante o quão ansioso e temeroso e desconfiado a vulnerabilidade pode fazer a gente sentir, né? Muitos de nós temos medos profundos e até mesmo inconscientes, né, de intimidade. E tem, de verdade, tristeza e apreensão e medo em torno das pessoas, de elas nos conhecerem o suficiente, elas fazerem algo com isso e a gente ficar desconfiado. Tanto a vulnerabilidade quanto a intimidade, elas nos desafiam a recriar a nossa identidade, as experiências que a gente teve lá atrás, a concepção que a gente tem de que a gente não vai ser aceito pelo que a gente é. E a gente deveria. Talvez esse deveria ser um dos objetivos da nossa vida. Trabalhar para que nós nos aceitemos como somos e que nos expressemos dessa maneira. Para encontrarmos também pessoas que vão nos aceitar como a gente é. Aceitar não é simplesmente topar tudo e nunca ter crítica de nada. Porque quando eu me aceito e a pessoa me faz uma crítica, eu tô aberto para pensar a respeito. Não quer sempre dizer que ela tá certa, mas sempre há espaço para melhorar, não? É importante a gente ter coragem de revelar quem a gente é. Só assim a gente vai ter conexões genuínas. Ou seja, é o caminho contrário do que a maioria de nós pode pensar, de que se eu não me abrir, se eu ficar na defensiva, se eu deixar o outro falar mais que eu, se eu entrar num jogo de poder e de controle, eu tenho mais controle e me machuco menos. Normalmente esse não é o resultado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa comentário, siga aqui o canal, siga o Instagram, siga o TikTok, deixa perguntas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!